Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabiola Cordeiro, sou gerente médica da Inspirali e hoje nós vamos continuar o nosso podcast, né, os episódios do nosso podcast, falando sobre dados em pesquisa clínica e dados clínicos de modo geral. Nós estamos aqui com dois convidados, vou pedir para que eles se apresentem, o Davi e o Sérgio. Sérgio, por favor. Obrigado, Fabiola. Meu nome é Sérgio, eu sou doutor em Engenharia de Sistemas de Computação e sou sócio fundador da ProntLife. Davi. Tudo bem? Eu sou o Davi, eu sou enfermeiro de formação, tenho 20 anos de estrada aí com dados em saúde e trabalho hoje na IQVIA como diretor da parte de parceria com prestadores. Beleza. Então, acho que a gente pode começar com a pergunta principal. O que é um dado clínico, né? E depois a gente vai aprofundar como é que a gente estrutura esse dado, como é que a gente trabalha esse dado. Mas o que é um dado? Quem quer começar? Pode ir? Não, eu começo. Acho que dado é tudo aquilo que gera depois para a gente uma informação, isso no contexto geral. Né? Quando a gente fala especificamente da área de saúde e começa a falar de dados clínicos, é tudo que mostra uma evidência de cuidado. Né? E quando a gente fala de evidência, é tudo o que aconteceu com o paciente. Então, a ideia, quando a gente olha a questão de dados em saúde, é entender ali o que aconteceu com o paciente. E o principal fonte de dados nesse sentido que a gente tem é o prontuário. Então, o prontuário do paciente que gera toda essa informação que vem desses dados para a gente. E aí eu vou falar uma coisa, não vou te cortar não, mas depois eu quero pegar o teu gancho. Médico é ruim de colocar dado em prontuário, né? Vamos combinar. Eu sou médica, eu sei quanto é difícil médico colocar dado em prontuário. Qual a importância disso no dia a dia do médico, né? E para a pesquisa clínica? Que, obviamente, o nosso podcast é focado em pesquisa clínica, a gente está voltado para isso, né? E eu queria ouvir de vocês a percepção dessa dificuldade, ao mesmo tempo, qual é a necessidade da gente fazer isso? Bom, complementando aí o que o Davi colocou muito bem em relação aos dados clínicos, o prontuário é o sistema de informação, seja um software ou um aplicativo, que gerencia esses dados, né, esses dados clínicos, numa forma simples de capturar esse dado, e isso ajuda, né, os profissionais de saúde a poder fazer o registro desses dados clínicos e principalmente os pacientes a terem acesso a esses dados clínicos. A importância de um dado estruturado, principalmente, né, ela permite com que as análises clínicas, a pesquisa clínica tenham uma acurácia melhor a esse tipo de dado, gerando, assim, informações fidedignas e confiáveis para que os estudos clínicos sigam da melhor, né, eficiência possível. Né? Em relação aos médicos, e não só aos médicos, né, a todos os profissionais de saúde, eu tenho uma percepção de que isso vem melhorando. Né? A lei já indica, né, a necessidade de uso do prontuário eletrônico. Há uma leva nova de estudantes e de novos profissionais que já entendem a necessidade de se gerenciar e de se registrar esses dados corretamente. E isso favorece muito a estruturação de dados, né, para facilitar o diagnóstico, para salvar vidas, para fazer predições de doenças, para ajudar a treinar os algoritmos de inteligência artificial e para ajudar, sobretudo, aqui no nosso tema, na pesquisa clínica. Então, Sérgio, eu vou pedir que você fale um pouco dessa questão. A gente sabe que você vai falar agora, que você colocou o ProntLife, que é o prontuário eletrônico. Eu queria que você falasse um pouquinho do ProntLife dentro da Inspirali e a questão da inteligência artificial, desenvolvesse um pouco esse tema que você acabou de falar. ProntLife, ele é um ecossistema digital de saúde, né, que a gente tem como objetivo fazer toda a gestão dos dados, né, desde a captação desses dados, e aí a captação pode ser feita diretamente pelos profissionais, né, digitando esses dados, pelo próprio paciente, fazendo o registro dos seus dados, ou por integrações com outros sistemas, com sistemas novos, com sistemas antigos. E essas integrações nem sempre ocorrem, né, com sistemas estruturados. Né? Então, cabe também à ProntLife utilizar meios, algoritmos e a própria inteligência artificial para poder fazer essa interpretação dos dados e trazê-los para um formato dito estruturado, ou seja, aquele formato que se consiga conversar com outros sistemas e cruzar, né, esses dados para que a pesquisa clínica seja feita
da melhor maneira possível, né? A gente já vem implantando isso em inúmeras clínicas e tem sido um trabalho muito bonito, assim, porque a gente vê tanto os profissionais que utilizam, né, esses sistemas de informação, quanto os alunos a terem acesso mais rápido, né, e com maior confiabilidade desses dados, né? E o Davi é um grande parceiro aí, né, que já recebeu algumas dessas informações. A gente também tem uma preocupação muito grande com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com a privacidade dos dados. A gente tem uma política específica de segurança de dados, isso é importante ser enfatizado, para que o paciente tenha tranquilidade na divulgação desses itens, né? Eu vou voltar a essa questão da Lei de Proteção de Dados, mas eu queria falar com o Davi um pouco, porque a gente estava conversando antes sobre a questão de trabalhar dados em saúde, né? E o Davi vem de uma empresa que basicamente trabalha com isso, né? Trabalha com dados em saúde. Eu queria ouvir de você um pouquinho. Mas antes eu queria dar um salve para a Edmara, que está ajudando a implementar a FrontLife em todas as escolas da Inspirali, tá? Beijão para ela. Pode falar, Davi. Muito bom. Eu vou voltar um pouquinho também na questão do médico, que você comentou, né, de preenchimento. A gente fala não só do médico, mas todos os profissionais de saúde. Existe ainda uma cultura no Brasil muito difícil nesse sentido, né? Os médicos, todos os profissionais, na verdade, a gente perde muito tempo com o prontuário, né? Seja ele físico ou prontuário digital. Existe ainda, os sistemas não são tão bem preparados, tem muita duplicidade de informação, né? A mesma informação sendo preenchida por 2, 3 áreas diferentes ali. Então, tá todo mundo aprendendo ainda como manejar isso da melhor maneira, né? E como o Sérgio colocou, a questão de interoperar sistemas facilita muito nesse sentido, né? O tempo do médico, né? O tempo do profissional de saúde beira-leito, ali ele é muito precioso. Então, quanto mais tempo ele tiver com o paciente, é melhor do que o tempo ele ficar usando só o tempo para ficar ali preenchendo o prontuário. Então, o prontuário ele tem que facilitar essa vida, ele não tem que ser um dificultador. Uhum. As informações que estão ali, elas têm que estar fáceis para quem consulta e tem que ser de um jeito fácil também para a gente colocar. Então, sistemas como a gente tem da FrontLife, por exemplo, facilitam muito esse processo, porque você tem uma integração maior das informações. O prontuário físico acontece da mesma maneira, né? Se você for olhar lá atrás, você consegue enxergar assim, muito o que na prática a gente brinca do copia e cola, né? Daquela repetição de informações do dia anterior. Tem muita coisa burocrática no prontuário que leva tempo para ser preenchido. Então, quanto mais esse sistema for facilitado, melhor para todo mundo. E aí, voltando na sua pergunta, né, para quem utiliza essas informações, o prontuário é uma fonte muito rica de dados, né, tanto para a visão de gestão de um serviço, para a pesquisa clínica, né, para a própria indústria farmacêutica. Então, o que a gente tem de dado ali dentro, desde que bem preenchido, né, ajuda a gente a entender epidemiologicamente uma população. Né, todas essas questões que estão aparecendo muito na mídia hoje em dia, né, das epidemias, né, de tudo isso, os dados ajudam a gente a entender e direcionar o cuidado, que esse que é o ponto principal. A gente usar essa informação para direcionar o melhor cuidado para os nossos pacientes. Perfeito. Voltando na questão da lei de proteção, que eu acho que é uma coisa importante para a gente falar, para o pessoal entender um pouco, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela se aplica na situação que a gente está discutindo hoje. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados fala muito sobre o consentimento desses dados, né? É bom frisar que o dono do prontuário é o paciente, né? E o paciente precisa dar o consentimento para que empresas, profissionais utilizem aquele dado e até faça a integração desses dados com outros sistemas. A lei veio para proteger não só, né, o dado do paciente, mas também empresas corretas que utilizam esse dado de uma forma responsável. E a gente tem duas figuras, uma que se chama o controlador desse dado, que é quem gerencia, armazena e o responsável pela gestão da segurança desse dado, e o operador, que é aquele que de alguma maneira visualiza o dado, de uma maneira bem, bem simples. E o Davi colocou um ponto que é muito importante sobre interoperabilidade, né? Essa palavra grande. Essa assim, palavra feia, acho que a gente tinha que explicar. É bonita para quem trabalha com tecnologia, né? E nem sempre pronunciável para quem não trabalha. Mas, basicamente, interoperabilidade é a capacidade dos sistemas se comunicarem,
né? E existem protocolos, né? Existem linguagens próprias e formas próprias para se conversar com esses dados. O Ministério da Saúde, por exemplo, adota na RNDS, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, uma outra palavra difícil, né? Que é o FHIR, F-H-I-R, que chama-se Fast Healthcare Interoperability Resources, que significa que são as funcionalidades, as ferramentas que facilitam essa interoperabilidade, essa conversa entre sistemas com dados de saúde, né? E por que isso é importante, né? Porque hoje existem sistemas novos, como é o caso da ProntLife, que nasceram nessa tecnologia, e existem sistemas super antigos que sequer funcionam via internet, né? Então, como é que você faz com que esse dado antigo, né, ou aqueles que ainda estão em papel, se conversem com o Sistema Único de Saúde, né? Nessas implantações que a gente está fazendo junto à Inspirali, muitas têm clínicas, né, que são utilizadas para também fazer integração com o SUS, né? A gente passou agora na Missão Amazônia, que foi uma coisa lindíssima, assim, e aquelas semanas ali de atendimento, a gente notou que existiam pessoas ali que sequer tinham RG, não existiam para o Brasil. Uau. E pelo fato da Inspirali utilizar um sistema que conversa com a base, com a rede SUS, essa pessoa passou a existir para o cenário nacional. Isso a gente fica até arrepiado de falar, mas... Eu queria falar um dia sobre Missão Amazônia, verdade, mas hoje a gente vai falar sobre dados. Mas olha como é importante você ter um protocolo de comunicação que prioriza o dado clínico, né? E em função disso, a gente consegue fazer um impacto social importante, né? E amanhã a gente vai estar retornando para esse mesmo Ribeirinho os resultados de uma pesquisa clínica, né? Tudo com a devida segurança, com a devida privacidade, seguindo, né, toda a diretiva da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Mas, Davi, basta eu ter só um prontuário estruturado? É um caminho, é um começo ter um prontuário estruturado, né? Deixa eu pegar um ponto do que o Sérgio comentou. Então, assim, quando a gente fala dessa interoperabilidade, né, a parte prática do negócio, né? Então, todo mundo já viu essa cena ou já fez parte dessa cena de ir para uma consulta médica e levar ali um pacotinho com todos os seus resultados de exames, né? Quando a gente começa a interoperar sistemas, a gente não precisa mais fazer isso, né? Então, o sistema conversa com o outro e esse resultado já vem ali para dentro do prontuário eletrônico. Então, isso otimiza tempo, né? Menos tempo preenchendo coisas, mais tempo na frente do paciente, né? A gente tem um melhor cuidado ali nesse sentido. E eu falei que é um começo, né, essa questão do prontuário exatamente por isso, porque ter uma ferramenta, não necessariamente a gente está dizendo que a gente tem uma boa utilização dessa ferramenta, né? Então, um dos pontos que a gente enxerga também quando a gente começa a utilizar esse tipo de dado é que o modelo de preenchimento, as instituições no geral, assim, não fazem um treinamento com a equipe ou não tem um treinamento tão consistente como deveriam ter com a equipe que vai preencher. A gente tem muitas questões de terminologia que são difíceis também, né? Tem uma regrinha que diz que dentro da área da saúde, tudo que a gente aprende de termos novos ali, termos técnicos, é quase equivalente a uma língua nova. Né? Então, assim, é muita coisa nova, muita coisa diferente, muita sigla, né? Então, a gente tem toda essa questão do dado estruturado e não estruturado, né? O estruturado é aquele que você tem o campo fechado. Então, o sexo é masculino e feminino, né? É o mais fácil da gente exemplificar aqui. Mas mesmo quando a gente tenta estruturar dados para ter uma visão melhor dessa informação, né, o preenchimento ele tem um impacto muito grande. Se a gente pegar uma visão geral, se a gente pegar o Brasil inteiro, né, e for olhar dados de hospital, por exemplo, eu tenho certeza que quase metade das pessoas devem morar no CEP 1111, no CEP 999, porque quem está lá na ponta preenchendo precisa ter um entendimento de que esse dado ele vai servir para alguma coisa. Né? Senão a gente fica só replicando ali uma necessidade de preencher uma informação que ninguém sabe para que ela é utilizada. Né? E o dado de CEP é um dado super importante para as instituições, para saber de onde aquele paciente veio.
né? A questão dessa missão Amazônia de vocês, ela é super importante nesse sentido, né? A gente começa a caracterizar uma população que não estava nem no mapa antes. Uhum. Então você começa a entender onde ela está, que tipo de doença ela tem, isso facilita as políticas públicas de saúde depois também. Então, ter o sistema é o primeiro passo. O segundo passo é, legal, né? A gente implementou, então a gente tem que entender o que está entrando de dado nesse sistema e ver a qualidade desse dado. Porque é a partir daí que as instituições conseguem tomar ações para melhorar aquele dado e melhorar aquela informação. Que a gente não mede, a gente não consegue saber se está indo bem ou se está indo mal. Então, ter o sistema ajuda, mas precisa ter sempre uma revisão ali de como está sendo utilizado, né, o que está entrando ali dentro, para a gente conseguir saber se é possível utilizar aquilo depois ou não. E como é que eu faço essa avaliação de qualidade? Essa é a parte mais bacana, a parte que eu mais gosto dessa história. Não tem regra, não tem um by the book ali, um siga a seta, né? O Sérgio também vê isso da mesma maneira, eu acho, né? Depende muito de lugar para lugar, depende de como é aquela utilização. A própria implantação de sistemas, ela também é diferente, né? O sistema ele pode estar desenhado de uma maneira, mas foi implementado de outra maneira. A gente tem questões, por exemplo, dos campos obrigatórios. Muita gente que faz dessa maneira, assim, é obrigatório preencher essa informação, senão não passa para frente, não passa para a próxima necessidade ali. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Quando eu coloco um campo obrigatório, tem uma tendência grande das pessoas preencherem qualquer coisa só para passar para o próximo também. Então, para quem olha esse dado, já tem uma visão de quais são os principais problemas que a gente costuma enxergar, né, e consegue entender ali onde enxergar esses dados e ver o que necessita de melhoria, o que eu preciso ter processos que vão me ajudar a melhorar aquela informação, que tipo de treinamento, né, que tipo de... como que eu vou conscientizar as pessoas que utilizam aquele prontuário, principalmente, para preencher aquilo da maneira mais correta. Sérgio, quando a gente fala de dado estruturado, basta... Uma pergunta que eu fiz para o Davi, mas eu queria entender... Por exemplo, se eu chego no ProntLife, eu consigo avaliar quantos pacientes hipertensos eu tenho, com que idade, qual faixa etária. Isso é fácil assim ou eu preciso criar mais instrumentos para que me dê essa visibilidade? Porque eu pergunto isso porque na pesquisa clínica a gente precisa ter esse dado rápido. Então a indústria chega com um processo de feasibility, que a gente chama, né, estudo de viabilidade, e a gente precisa... apresentar rapidamente quantos pacientes eu poderia recrutar para aquele estudo. Isso é fácil assim ou a gente precisa de algum instrumento a mais? Felizmente, isso hoje é fácil. Né? Nós temos lá os painéis, né, muito conhecidos como BI nas siglas, mas esses painéis de gestão permitem com que você tenha esse tipo de informação de maneira muito rápida. Né? Isso porque a gente já vem num trabalho que é um trabalho de qualidade de dados, chamado higienização desses dados. Um dos pontos principais é olhar a completude e corretude desses dados, né? Se eles estão completos para essa sua busca e se eles estão corretos para essa sua busca. Existem algoritmos e formas de trazer, né, de ajustar e até mesmo de completar e corrigir esses dados de maneira automática. Uma vez que isso esteja estabelecido para aquele conjunto, né, de cenários em que a pesquisa clínica vai ser utilizada nesse estudo de viabilidade, isso vai automaticamente para o painel. É instantâneo. Assim, no mesmo tempo em que um dado é registrado, ele é armazenado e ele é tratado para que seja consultado. Seja um relatório específico, seja uma extração de dados, seja um painel onde se possa fazer esse tipo de filtro, tá? Então, isso hoje, felizmente, é bem rápido. Aonde que é difícil? Quando você precisa de um estudo de viabilidade, aonde o dado só se encontra no arquivo morto. Porque aí está em papel, está numa sala, trancada, não está digitalizado, e aí precisa que o ser humano vai lá e faça essa busca. Isso significa que ele ainda não entrou num sistema de informação. Mas a gente está caminhando, exatamente como o Davi colocou, para primeiro fazer as integrações de tudo aquilo que já foi digitalizado, tudo aquilo que já é dado novo, registrado nas clínicas, você tem em tempo real toda essa busca, porque já foi tratada.
E é algo importante que você tá colocando, até para conscientizar não só, né, os profissionais, né, como os alunos, né? Porque o prontuário ele também evolui, né, a sua usabilidade de acordo com o período do aluno. Né? Então a gente faz essa categorização também e consegue recuperar esse dado dessa forma. Então quer dizer que se um estudante da Inspirali hoje chega e quer fazer a sua iniciação científica, ou um professor quer fazer a sua tese, ou quer fazer uma pesquisa observacional, uma pesquisa aplicada, né, uma pesquisa clínica, ele rapidamente vai ter os dados que ele quer no ProntLife e já vai conseguir fazer essa iniciação, essa pesquisa. Tanto desde a captação, eventualmente tem estudos que requerem a captação de dados, até a busca e o filtro desses dados. Volto a dizer, é super instantâneo. A gente já tem ferramentas para estimular a população a utilizar um sistema de informação e de captura de novos dados. E a gente também tem ferramentas que buscam nessas bases já integradas aos dados que são necessários. Isso pode ser visualizado via painéis de gestão, via extrações de dados para uso em outros sistemas. É super rápido, desde que né, os bem preenchidos. A gente já tem ali, né, bons algoritmos para melhorar a qualidade de dados e para facilitar a usabilidade, né? A Inspirali investiu bastante na usabilidade do estudante, do aluno, para que ele tenha, ao longo, desde o primeiro período ali mesmo, desde o primeiro ano, uma experiência prática com um sistema de informação, porque a gente sabe que hoje, a gente fala muito, né? Hoje, inteligência artificial, fala-se muito. E inteligência artificial, ela requer um bom treinamento, né? E o dado estruturado é um bom treinamento, para que você tenha consultas, né, com melhores resultados, né? E a sua pergunta é muito interessante, porque em todos os estudos de viabilidade gasta-se um tempo enorme, né? Exato. Procurando, né, esses dados. E hoje a gente consegue fazer muito rapidamente. E o mais difícil é que o médico, às vezes, acha que ele tem aqueles pacientes e quando ele vai ver, ele não tem. Então, assim, ele ter a curabilidade de dados no prontuário eletrônico, onde ele possa realmente ter certeza do que o paciente usa, que é o medicamento concomitante, qual é a doença que ele tem, o CID. Isso é muito importante para quem trabalha principalmente com pesquisa, mas para quem vai fazer o seu estudo também, sua iniciação científica, o seu estudo observacional, ou seja lá o que for, é importante também, né? Ter essa acurácia dos dados, os dados estarem, enfim, trabalhados para poder ir adiante, né? Esse que é o grande... Exatamente. Muito, muito bem colocado, assim, para o estudante, ao professor. O médico, né, o profissional de saúde, muitas vezes ele tem a intuição de que já passou aquele dado na vida dele. Mas ele não sabe exatamente onde aquele dado foi para parar, né? Se foi parar em algum lugar, né? Com o ProntLife, com a implantação, com essas integrações, ele tem um local único e seguro, né, e em tempo real para poder fazer essa busca, né, e encontrar rapidamente o que ele precisa. Agora, Davi, eu queria falar de uma coisa que está muito em voga, que é a questão dos estudos de mundo real, né? Eu queria que você falasse um pouco o que é e qual a ligação dessa acurácia de dados, da gente ter um dado estruturado para esse tipo de estudo. Perfeito. Quando a gente fala de dados de mundo real, né, estudos de mundo real, RWD, tudo a mesma coisa. É a gente usar o dado que já existe, que já está numa plataforma, né, como o ProntLife, por exemplo, que já está ali pronto para fazer os estudos, né? A gente tem tanta parte do estudo clínico, né, que é aquele que tem intervenção, que a gente consegue ir medindo, você tem um protocolo específico para seguir, né, ferramentas específicas ali para você colocar aqueles dados. E com os dados de mundo real é o dado que está pronto e disponível dentro de uma plataforma, geralmente no prontuário eletrônico. Os dados, eles têm duas origens ali, né? Eu tenho o dado de origem primária, que é o prontuário físico em si, e um dado de origem secundária, que é o que a gente que é menos técnico que o Sérgio chama de um banco de dados. Né? O pessoal que é técnico não tem outros nomes para isso, mas no nosso nível dá para chamar de banco de dados ali. Onde a gente consegue montar uma planilha, né, com dados de uma população. Então eu consigo entender de um serviço específico quem são todos os pacientes diabéticos daquele serviço.
né? E aí, em cima desses dados dos pacientes diabéticos, eu consigo saber que tipo de medicamento que ele está tomando, se ele fez cirurgia, que complicações, que outras coisas que aconteceram com ele além daquilo, e usar isso para fazer uma pesquisa, né? E aí que vem muito a importância da qualidade desse dado. Paciente, paciente diabético é um ótimo exemplo para a gente olhar. Porque tem uma tendência muito grande de não se colocar a informação que o paciente é diabético dentro do prontuário. Porque ele procurou o serviço por outra coisa. Muitas vezes o próprio paciente nem falou que ele é diabético, né? Ele está lá porque ele quebrou a perna ou porque ele foi fazer uma outra cirurgia. Então, esse é um dado que ele é super difícil da gente encontrar. Então, a gente vai criando mecanismos para achar essa população no seu modelo de feasibility, por exemplo. E quando a gente tem uma ferramenta como o prontuário eletrônico, isso facilita muito, porque a gente consegue olhar longitudinalidade, que é outra palavra difícil, mas muito importante aqui. Esse paciente ele teve outros contatos com o serviço de saúde, e nesses outros contatos eu consigo caracterizar alguma outra coisa dele. Então, ele pode ter tido uma intervenção agora, outra daqui 2 meses, e no meio desse tempo ele teve um outro problema, mas ali eu consigo identificar que ele é um paciente diabético. Ou porque ele reportou uma medicação que ele toma, porque o médico, durante a evolução, escreveu que ele é diabético, que esse é um dado que antes a gente não conseguia trabalhar, né? Essas novas tecnologias ajudam muito nesse sentido. Sempre que a gente procura um paciente dentro de uma base, o dado mais fácil para a gente procurar é o diagnóstico. Então, na teoria, todo paciente tem o diagnóstico que levou aquele atendimento. Esse diagnóstico ele deveria ser codificado. Existe um código que é a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, para diabetes, por exemplo, se eu não me engano, é E12 ou E14. Então, todo paciente tem um diagnóstico que deveria ter esse código para facilitar essa busca e a gente entender esse grupo de pacientes. Se eu não tenho essa codificação, não tenho o médico colocando esse diagnóstico, eu não tenho como achar esse caso dentro dos nossos bancos, né, e das nossas informações. Então, essa evolução de tecnologia ajuda muito com modelos que a gente consegue, em busca textual hoje, identificar esse tipo de paciente. A gente tentava fazer isso, né, lá atrás, 10 anos atrás. Então, eu consigo fazer uma busca textual, achar todo mundo que tem escrito diabetes dentro do prontuário. A gente conseguia fazer isso. Mas eu não sei se era nega diabetes ou reporta familiar com diabetes. E hoje os modelos ajudam a gente a entender, não, esse é um caso específico, né? Eu consigo, com várias palavras ali, dizer que é um diagnóstico de diabetes para aquele paciente. Isso que ele colocou é um ótimo exemplo de dado estruturado, né? Os CIDs, né? E quando a gente olha o HPP, a história pessoal do paciente, você consegue diferenciar, né, se é algum familiar que teve diabetes, né? Por exemplo, a gente já fez vários estudos para inspirar, inclusive, para saber quais os medicamentos de uma determinada população tem mais ou menos, né? E é um cenário interessante porque como um sistema de informação favorece esse contexto, né? No ProntLife isso é estruturado, mas também tem as prescrições. E aí quando você faz uma prescrição, você sabe, né, qual é o princípio ativo, né, daquele medicamento e você sabe para que aquilo... Qual é o fim, né? Qual é a finalidade daquela medicação? E muitas vezes você consegue descobrir essa população de diabéticos, hipertensos, né? Ou por uma busca textual, né? Ou por um campo desse estruturado, ou pelas próprias prescrições, né? Sérgio, nesse ponto, por exemplo, quando a gente faz a interoperabilidade entre um sistema que é campo livre, por exemplo, e um sistema que é estruturado, isso é possível? Como é que isso... porque a gente sabe que muitos médicos escrevem em campo livre o que é necessário, e aí, para a gente depois fazer essa busca, né, e ter o dado estruturado é difícil. Ou não? Isso é um mito, já se tornou um mito. Como é que é isso? Existe uma área de ciência de dados, de mineração de dados, ou data mining, que é responsável exatamente por essa transformação, né? E você falou bem, olha, o médico vai lá, escreve algumas coisas, mas ele escreve as coisas principais, né? O que para a integração e para os algoritmos que entendem dessa integração é o principal, né? A gente trabalha já com semântica de dados, então a depender de como é feita essa linguagem natural, é possível identificar o que é um artigo, o que é um pronome, o que é uma chamada stop words, que é uma
uma palavra que não serve para nada naquele contexto e o que é uma palavra relevante que, portanto, deve ser investigada, né, e deve ser minerada nesse algoritmo. A gente já faz isso, já fez, inclusive, isso em alguns atendimentos, né? A gente citou aqui, agora há pouco, sobre o cenário da Missão Amazônia, que foi um contexto de atendimento, né, as pessoas, as ribeirinhas, assim, lá do Rio Tapajós, e lá teve muito isso também. Olha, lá o prontuário funcionou de maneira offline, porque não havia internet em muitos lugares. E em muitos casos, para dar agilidade ao atendimento, a gente colocou um reconhecimento de voz. Então, o profissional de saúde falava e não entrava um campo estruturado, era um campo texto. Então, a pessoa falava, descrevia, enquanto ele estava fazendo atendimento, e durante a fala a gente consegue identificar o que é uma palavra relevante, o que não é uma palavra relevante, e passou por esse processo de qualidade de dados até se transformar numa ficha de atendimento do SUS e depois ser integrado. Vou só te interromper. Então, quer dizer, um atendimento de telemedicina ou mesmo um contato telefônico, a gente pode transformar isso em dado estruturado? O caminho é esse, exatamente. Uau! Isso é fantástico, porque a Inspirali também, além de ter o Pronto Life, ela também está trabalhando com telemedicina, está implementando a telemedicina nas escolas e parceiros. Então, a gente pode transformar isso em dado estruturado e ter muito mais dados para apresentar ou para trabalhar. E os wearables, os dispositivos que se colocam. Por exemplo, hoje tem muito dispositivo que faz a leitura de glicose em tempo real, de temperatura e muitas outras medições, e que a gente consegue também trabalhar nesse sistema integrado. Uau! Eu vou voltar só para o Davi para esclarecer uma dúvida. Davi, quando eu comecei lá nos idos de março, né, a gente trabalhava muito em fase 4, como data mundo real, que não era chamado assim, né, era estudo de fase 4, que a gente trabalhava farmacovigilância a longo prazo, né, o medicamento no mundo real, com as pessoas usando, com dietas variáveis, com comportamentos variáveis e tal. Eu queria que você explicasse um pouco essa diferença entre estudo de fase 4 e estudo de mundo real. Qual é a usabilidade disso? Qual a diferença? Quando a gente fala de estudo com dados de mundo real, né, essa visão do fase 4, aí, que ele é muito mais focado na utilização do medicamento. Né? Então, quando a gente tem ali um segmento, né, do medicamento, quando ele já está no mercado, você faz esse entendimento de como ele está se comportando na população. Quando a gente volta para o que é o estudo hoje, com dados de mundo real, ele não tem esse foco específico em medicamento. A gente pode usar para várias coisas diferentes. Um exemplo prático para as pessoas lembrarem, talvez, lembrem aquela história da Zika. Da microcefalia. Microcefalia, isso, né? Então, isso é uma visão que foi muito prática para a gente para falar com dados de mundo real, né? Começaram a acontecer os casos, as pessoas começaram a entender ali que tinha alguma possível correlação, né? E a gente foi voltando nesses dados e tem aquela visão, né, da informação que estava pronta ali para entender o que acontecia com aquela população. Então esse é um caso bem legal para a gente falar sobre dados de mundo real, né? Então aconteceu ali, você tinha toda aquela patologia acontecendo daquela maneira e o dado ele estava pronto desse jeito. Você não teve nenhuma intervenção, você não tinha nada específico ali para aquele acontecimento, né? Mas você tem toda aquela informação que ajudou a entender lá atrás o que tinha acontecido, que acarretou na microcefalia. Então, quando a gente olha os dados de mundo real, eles servem para a gente entender as populações, né? Com intervenção, sem intervenção, o que acontece realmente na vida real das pessoas. E com isso você gerar possíveis correlações. E aí tem que ter todo esse cuidado também de entender o que é essa correlação, né? De ver se isso faz sentido realmente ou não, para a gente não criar, né, uma visão errada ali de correlacionar coisas que não necessariamente tem você tem que provar a sua hipótese, né? Exatamente. É a visão como um estudo. Né? Ele é como se fosse um estudo clínico, com a diferença de que você não tem uma intervenção direta, né? E esse contexto é muito interessante porque a gente fala muito hoje sobre essa visão de ecossistema da saúde, né, e de sustentabilidade, né? Os estudos clínicos eles são muito caros, né, para todo mundo, para todo o sistema.
né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso de uma outra maneira, usando mais dados e menos intervenção, ou tentar usar menos intervenção, a gente pode ir barateando o estudo clínico. Se eu barateio o estudo clínico, eu consigo baratear também o acesso àquela nova tecnologia. Então, a gente vive hoje nessa era de dados e nessa era de informação, né? Se a gente tem capacidade de usar isso para facilitar o processo de acesso às novas tecnologias, esse é o melhor cenário para todo mundo. Uhum. De trazer ali uma visão de velocidade, porque a gente também consegue trabalhar de maneira mais rápida. Um estudo clínico, você sabe bem que ele é estendido, ele demora para ser aprovado, ele demora para começar, ele demora para acontecer e ele demora para a gente ter um resultado. Né? Se eu já tenho todo um histórico de 5 anos de um grupo grande de pacientes de alguma coisa, eu consigo já gerar alguma inteligência em cima dessa informação. E aí, os dados de mundo real ajudam exatamente nesse sentido. Fantástico. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Que peninha. Mas eu já aprendi desse podcast que a gente precisa chamar alguém da Missão Amazônia, porque vocês falaram de Missão Amazônia, e a gente vai querer entender muito pouco sobre isso, porque os dois falaram, então a gente vai chamar isso e contextualizar o que a gente pode fazer para a pesquisa clínica com essa Missão Amazônia. Eu acho que é uma coisa que interessa para a pesquisa, interessa para a gente. E a questão que ficou muito, muito clara, eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão de dados, né? Informar mais a importância dos dados, bater nessa tecla muitas vezes, para a gente realmente ter dados pesados, né? No nosso dia a dia, na Inspirali, para a pesquisa e para a graduação como um todo. E a questão da farmacovigilância, que ficou muito claro que se mistura tanto no mundo real quanto na questão de fase 4. A gente vai ter um podcast de farmacovigilância, já estou dando esse spoiler, tá? Mas eu queria agora uma palavra final de cada um para a gente encerrar. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer novamente ao convite da Inspirali. Muito bom estar com você, Fabiola, muito bom estar com o Davi, muito bom estar com os ouvintes participantes desse podcast e convidar, né, alunos, professores a conhecerem mais o ProntLife, utilizarem, né, preencher lá os seus dados e também indicar que isso é uma forma de diminuir o sofrimento daqueles pacientes, né, que passam pela mão desses alunos, desses professores. Com certeza, a inclusão desses dados de maneira correta está fazendo a vocação que é, né, da Inspirali, que é salvar vidas no contexto aí das profissões de saúde. Então, muito obrigado novamente. Fica aqui o meu recado e meu agradecimento para todo o time Inspirali. Davi? Muito bom. Agradecer também a participação, o convite, a parceria da Inspirali, né? A gente já tem discutido bastante também, evoluindo bastante nessa questão dos estudos. E acho que o principal, assim, a gente pensar, né, quem está ali com o paciente, entender que se a informação está sendo pedida ali, ela é importante para alguma coisa depois. Né? Então, preencham, né, escrevam, coloquem os dados tudo bonitinho. Né? Tudo isso vira inteligência para um monte de coisas, tanto para a gestão dos serviços, para a pesquisa clínica, para toda essa parte de saúde populacional. A gente é muito carente ainda de informações de qualidade no Brasil. Então, a gente precisa evoluir muito nesse sentido, né? E todo mundo entender esse contexto, entender que faz parte também do cuidado a gente registrar o que está acontecendo com o paciente. Então, vamos preencher bonitinho ali, porque isso serve para um monte de coisas depois para a gente também. Eu queria agradecer ao Sérgio, que veio do Rio de Janeiro para prestigiar o nosso podcast, e ao Davi, por estar aqui presente também. E peço vocês que nos acompanhem nas nossas redes sociais. E fiquem atentos para o próximo podcast de pesquisa clínica, que vai ser top. Muito obrigada. Muito bom.